Olá, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim, Valmir, está perfeito o som e a imagem. Tá, vamos iniciar. Desejo boa noite a todos os cursistas aí. Primeiramente, queria parabenizar o pessoal que participou do fórum, né? Eu acompanhei hoje o fórum, dei uma lida lá na discussão. Foi muito importante a participação de todos. Agradecer a nossa colega Crislane, né, pelo estar comandando esse fórum de discussão. Achei interessante as situações colocadas no fórum. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, falando, né, sobre uma das partes mais importantes, né, da segurança do trabalho em si, que é falar sobre os riscos, né, para a gente criar medidas de proteções, né, para nossos servidores, nossos colegas. A gente tem que conhecer esses riscos, né, saber o que nós vamos criar para estar eliminando ou reduzindo esses riscos dos ambientes de trabalho dos nossos colegas. Mas antes de iniciar, eu queria fazer uma contagem regressiva aí para os colegas, para ligar aí a câmera. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Alguém? Alguém? Ninguém? Então vamos lá. A nossa unidade 3, nós vamos falar sobre riscos ambientais e sobre o mapa de riscos. Os riscos ambientais, a classificação. Riscos ambientais. Considera-se riscos ambientais os agentes químicos, físicos e biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente de trabalho. Mas, na realidade, esses dois últimos riscos, os riscos de acidente e os riscos ergonômicos, eles não são considerados como os riscos ambientais. Mas para nós prevencionistas, né, a gente costuma colocar eles nessa classificação, né, de riscos ambientais, tendo em vista que são elementos, né, são elementos causadores de vários acidentes de trabalho, né, e principalmente na nossa área de atuação, porque nós, servidores, a gente tem a maior parte do nosso trabalho realizado, né, em frente do computador, sentado na cadeira, e isso, né, ergonomicamente, né, vem afetar a nossa saúde. Os riscos ambientais, eles são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador, em função da sua natureza, concentração, intensidade, suscetibilidade e tempo de exposição. É interessante essa parte, né, porque não é só ter o risco, né, para esse risco ser insalubre. Se tem um risco, o ambiente é insalubre, mas a gente tem que analisar a concentração desse risco, a intensidade desse risco, o tempo que o servidor fica exposto a esses riscos. Classificação dos riscos. Os riscos, eles são classificados em 5 tipos, né? São riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Para cada tipo de risco, existe uma cor que o identifica, né? E cada risco tem a sua descrição. Por risco físico, né? A cor que identifica o risco físico é a cor verde. Eu estou falando isso exatamente porque lá na frente a gente vai falar sobre o mapa de risco. E essas cores, elas vão ser interessantes, né, para que possamos criar o nosso mapa de risco da nossa instituição. A descrição do risco físico: ruído, calor, frio, pressões, umidades, radiações ionizantes e não ionizantes e vibrações. Os riscos químicos, né, são a cor que identifica o risco químico, é a cor vermelha: poeira, fumos, gases, vapores, névoas e neblinas. O risco biológico, né, marrom, a cor marrom, a cor que identifica o risco biológico. A descrição dos riscos biológicos são fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos e etc. O risco ergonômico, a cor que identifica, né, o risco ergonômico na segurança do trabalho é amarelo, né, que são levantamentos, transporte manual de peso, a monotonia, a repetitividade, a responsabilidade, o ritmo excessivo,
a posturas inadequadas de trabalho, trabalhos em turnos. Não existe uma postura adequada para o trabalho, sabe? Não existe aquela postura adequada, porque o servidor, quando ele chega no seu ambiente de trabalho, ele chega no seu ambiente de trabalho, ele se comporta naturalmente na sua cadeira, conforme a sua altura, conforme o seu ambiente de trabalho, e com isso, com o passar das horas que ele fica ali, o corpo dele vai sentindo esse cansaço natural. Então, por isso que não existe uma postura adequada, né, 100% para o trabalho a ser exercido. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, quando a gente vai falar, o meu ambiente de trabalho, ele não é ergonomicamente correto, né? Então, a gente tem que ter essa visão. Falando de reitoria, onde eu estou em exercício, sou lotado na reitoria, todos os ambientes de trabalho tem cadeira, mesas ergonomicamente corretas, né? A cadeira tem um encosto de braço, a cadeira ela tem a regulagem do encosto, tem a regulagem de altura, as bordas da cadeira são arredondadas. Então, são equipamentos ergonomicamente corretos. Mas a postura na qual o servidor vai se colocando durante o trabalho, né, durante o seu turno de trabalho, é que faz aquele ambiente ficar inadequado, aquela postura ficar inadequada. Então, nós temos que tomar um cuidado quanto a essa situação. O risco 5, né, que é o risco de acidentes, né, é caracterizado na cor azul, né, que são arranjos físicos inadequados, uma iluminação inadequada, risco de incêndio, explosão, eletricidades, máquinas e equipamentos sem proteção, sem manutenções, risco de quedas e animais peçonhentos. Riscos ambientais. Uma das atribuições da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, a CISP, é de identificar e relatar os riscos existentes nos setores e processos de trabalho, como nós já falamos anteriormente, né? Quando nós falamos lá na aula o que é segurança do trabalho, que a gente criou um conceito, né, que segurança do trabalho nossos colegas. Para a gente criar, né, esse conjunto de medidas, nós temos que conhecer que risco os nossos colegas estão expostos, né, para que possamos criar medidas de proteção, né, para nossos colegas, eliminando esses riscos que a comissão conseguirá identificar e criar mecanismo, né, com a ajuda da Diretoria de Gestão de Pessoas, né, através do Núcleo de Segurança do Trabalho, criar medidas para estar eliminando ou neutralizando esse risco, porque a maioria dos riscos ambientais, nós não conseguimos eliminá-los. A gente consegue neutralizar esse risco. E, com isso, criar mecanismo, né, para que o servidor possa ter um ambiente de trabalho mais salubre. Para isso, é necessário que se conheça os riscos que possam existir nesses setores, solicitando medidas para que os mesmos possam ser eliminados ou neutralizados. Depois de tudo isso, identificados esses riscos, e os mesmos deverão ser transcritos no mapa de risco, né? O mapa de risco nós vamos ver adiante, né? Mais adiante, o mapa de risco é uma apresentação gráfica, né? Do reconhecimento do risco existente no ambiente de trabalho, por meio de círculos de diferentes cores e tamanhos. O mapa de risco deve ser refeito a cada gestão da CISP, ou a cada mudança de ambiente de trabalho, né? A comissão percebeu que houve uma mudança no ambiente de trabalho do colega, tem um risco, surgiu um novo risco, então esse mapa de risco ele deve ser reajustado àquela nova condições de trabalho do servidor. O mapa de risco, os riscos, né, eles são identificados através do tamanho do círculo, né, que são riscos pequenos, risco médio e risco grande. São círculos pequeno, médio e grande. E através das cores que nós falamos lá atrás, né, que são os riscos físicos na cor verde, os riscos químicos na cor vermelha, os riscos biológicos na cor marrom e os riscos amarelos ergonômicos e os riscos de acidentes ou riscos mecânicos, né, na cor azul. O objetivo do mapa de risco é reunir as informações necessárias para elaborar, né,
para estabelecer o diagnóstico da situação, possibilitar, durante sua elaboração, troca e divulgação de informação entre os funcionários. Então, o mapa de risco é para reunir informações daquele estabelecimento, daquele ambiente de trabalho. O mapa de risco vai servir para orientar quem chegar naquele ambiente de trabalho, conseguir visualizar que tipo de risco tem naquele ambiente de trabalho. E para o servidor também ter ciência de qual o tipo de risco que ele está exposto. A cor e o tipo de risco. Como nós falamos lá anteriormente, né, há um grau de perigo, né, para cada tipo de risco, de 1 a 5, como nós falamos anteriormente. Falamos sobre quais são os riscos, quais são as cores que identificam esses riscos e quais são as suas descrições. O mapa de risco, né, etapa de elaboração. Conhecer o processo no lugar a ser analisado. Então, para que possamos elaborar um mapa de risco, a gente tem que ir até o servidor, conhecer o processo e o lugar onde o servidor está inserido e onde ele trabalha, né? Identificar os riscos existentes no local analisado. Os riscos, como nós já conhecemos, né, são aqueles 5 tipos de risco, né? São o risco químico, o físico, o biológico, o ergonômico de acidentes. Identificar as medidas preventivas existentes no local analisado, né? Verificar se existe alguma metodologia lá de prevenção naquele ambiente em que o servidor está inserido, né? Se não estiver, criar, né, um conjunto de medidas preventivas para combater o risco em que o servidor está exposto. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, né? Mas já vou adiante, né? Acredito que vou fazer 4 anos na instituição, acredito que nenhum dos nossos campos tem criado, né, que é o PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é esse levantamento ambiental, né? Acredito que ainda não foram feitos esses levantamentos, né? No máximo que nós temos são alguns levantamentos de alguns setores que solicitam, junto à diretoria de gestão de pessoas, a concessão dos adicionais, né? Aí, nesses setores, tem um levantamento dos riscos que o servidor está exposto. Elaborar um mapa de risco sobre o layout da empresa, indicado através de ciclos, colocado em seu interior, o risco levando em consideração a cor, o agente específico e o número de trabalhadores expostos. Então, o mapa de risco, esse layout da empresa, não tem necessidade de ser um mapa de risco de toda a empresa. Pode ser um mapa de risco setorial de cada setor. Vamos imaginar, né, o ambiente que você está aí agora seja o seu ambiente de trabalho, né? Hoje, para nós, está sendo nosso ambiente de trabalho, porque a gente está em home office, né? Imagine que você está no ambiente do seu trabalho. Você chega no ambiente de trabalho do colega. Tira uma foto desse ambiente. Aí, nesse ambiente, você vai identificar quais são os riscos que o colega está exposto, né? E colocar aquelas configurações, né? Que tipo de risco qual é o risco que ele está exposto, qual é a gradatividade desse risco, o tempo de exposição que esse colega está exposto a esses riscos, e criar um mapa de risco através dessa foto, através desse ambiente de trabalho. Porque às vezes a gente vê alguns mapas de risco mais completos, né? É feito do layout da planta da empresa, mas esse mapa de risco hoje é mais utilizado, né? Você chega no ambiente de trabalho do colega, tira a foto do ambiente, né, do colega, ele lá trabalhando, e através dessa foto você vai identificar quais são os riscos, né? A gradatividade desse risco, né? E completar conforme orientações anteriores. Medidas administrativas. São ações administrativas para controlar a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais, como revezamento e rodízio de atividade, pausas programadas, realizações de exercício laboral e etc. Eu percebi que no fórum, no primeiro da unidade 2, nós falamos muito sobre EPIs, né? Mas a gente tem que ter em mente que o EPI é a última medida a ser colocada
na empresa, né, para minimizar os riscos, né? Quando a gente só faz o uso dos EPIs, quando as medidas administrativas, as medidas educativas, as medidas de proteção coletivas, elas não são 100% efetivas. Aí a gente entra com os equipamentos de proteção individual. Então, resumindo, a utilização dos equipamentos de proteção individual, elas são só utilizadas porque a engenharia de segurança do trabalho não conseguiu, em um todo, eliminar o risco, né? Conseguiu minimizar o risco. Então, nessa situação de minimizar o risco, é que a empresa, né, falando-se na iniciativa privada, é que a empresa ela começa a adotar outros mecanismos, né, que é a implementação dos equipamentos de proteção individuais, né. As medidas educativas são programas de treinamento, palestras e cursos destinados a informar e capacitar os trabalhadores nas execuções seguras de suas atividades. Então, pessoal, essa parte sobre os riscos ambientais, nós encerramos, né, essa parte dos riscos ambientais agora. E vamos partir agora para a unidade 4. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém tem alguma pergunta, se eu estou falando muito rápido, ou se a gente já pode ir adiante para a próxima unidade. Oi, Gilson. Tem uma pergunta. Como é que está essa análise dos riscos ambientais no Instituto? Você que está trabalhando diretamente com isso. E outra coisa, você tinha falado aí que queria levantar para tomar uma água e tudo, assim que você responder. Se o pessoal tiver alguma outra pergunta aí também, pessoal, como a gente está fazendo diferente hoje, vocês estão participando diretamente do Meet, podem abrir o microfone aí e fazer pergunta para a Valmir. E aí você fica à vontade também, Valmir, para você ir tomar sua água, o copo está lá fora, viu? Ok, obrigado, Gilson. Gilson, respondendo sua pergunta, a questão do levantamento ambiental, hoje em si, ela tem que existir, né, em todos os contextos, né, para todos os servidores. Mas a nossa instituição hoje, ela não tem, né, uma equipe multidisciplinar, né, para estar realizando essas atividades, né. O que nós temos hoje, né, de força de trabalho é um técnico de segurança, né, que é lotado na reitoria, e um engenheiro de segurança que ele é lotado no Campo Salinas, né, que é uma fazenda enorme, e ele já tem suas atividades por lá, né, e nos atende, né, aqui nos pedidos de solicitações de pedido de adicional de insalubridade e periculosidade. Esses servidores que fazem essa solicitação, aí sim, aí tem um levantamento, né, o engenheiro faz o levantamento da situação de trabalho desse servidor que solicitou esse levantamento, para verificar se ele tem direito ou não ao adicional de insalubridade e periculosidade. Mas hoje nós não temos esse levantamento, né, que é conhecido, né, como PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Hoje nós não temos, né, principalmente por causa dessa falta dessa equipe multidisciplinar para estar trabalhando nessa situação. Para você ter uma ideia, hoje para a gente embasar, né, no serviço público, para a gente embasar um relatório nosso sobre segurança do trabalho, não tem nenhum poder, vamos falar assim, nós não temos nenhum poder jurídico igual se eu embasar um relatório com a iniciativa privada. Então, para a iniciativa privada, eu tenho normas, eu tenho leis, né, que garante isso, né, que garante que o empregador, ele é obrigado, né, a tomar medidas, né, criar mecanismo para entregar ao trabalhador um ambiente de trabalho saudável, seguro, senão ele é multado, a empresa é embargada. Então, nós não temos esse tipo de fiscalização e nós não temos normas, né, que regem esses princípios, né? O que nós temos é algumas orientações do Ministério da Economia, né? Nós temos algumas orientações do Ministério da Economia que nos pede para nos orientar nessas normas, né, que não foram feitas para nós. Então, a gente tem um pouco de dificuldade nessa situação.
Certinho? Responde sua pergunta, Gilson? Entendido, Valmir. Muito obrigado. Respondeu sim, viu? Pode ficar à vontade para começar a unidade 2 aí, se você quiser tomar sua água. Um Tá abraço. ok. Vou dar uma saidinha só para tomar água aqui. Pessoal, boa noite. Vocês podem ficar à vontade, viu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, até mesmo nessa pausa sobre o curso ou sobre o conteúdo ministrado, pode ficar à vontade. Abre o microfone, a câmera se quiser também, ou manda pelo chat. A gente está aqui para ajudar. Tiago, só colocando, pessoal, que essa é uma nossa nova modalidade de transmissão. Como o curso são poucos participantes, a gente resolveu abrir a oportunidade do Meet, né, da reunião do Meet, além da transmissão do YouTube para gravação. Está aberto aí ao Meet, para vocês ficarem à vontade. Ô, Tiago. Oi, eu estou Luciano, ouvindo. professor de Pirapora. Eu fiz uma pergunta referente à primeira prova, que foi dada a primeira avaliação, se nós vamos ter acesso à avaliação, para verificar os itens que foi errado, que foi certo, porque lá tem, como foi passado para a gente, a Cris passou para a gente o gabarito, passou se estava certo ou errado, mas eu preciso ver a questão existir, para verificar qual o ponto que eu errei, qual a característica da questão que eu errei, para verificar a melhoria, né? Ah, tá. Não, tem sim, eu posso estar enviando a própria avaliação mesmo para vocês. Envia a própria avaliação para verificar, fazer a autoavaliação nossa mesmo. Não, tranquilo. Tranquilo, eu vou estar enviando sim. Eu vou estar enviando tanto a avaliação 1 e a 2 já foi encerrada, não foi? Não, vai ser encerrado dia 31, tá lá a data. Ah, tá, dia 31. Então, assim que encerrar a 2, eu envio também. Okay. Beleza? Agradeço, obrigado. As ordens. Parece que tem uma pergunta aí no chat, viu, Valmir? Tem sim, Gilson. De Alenice, assim que o Valmir chegar, ele responde. Não, já estou aqui já, Tiago. Ah, tá. Perguntando como que fica o ambiente de laboratório de química quanto à identificação de risco. Alenice, boa noite, tudo bem? O laboratório de química, por sua natureza sua natureza em si, ele já oferece o risco químico, né? Natural, né? Ele já oferece esse risco. Mas precisa ter um levantamento, né? Desse laboratório, tem que conhecer, porque existem outros riscos, né? Inerentes também dentro do laboratório, fora o risco químico. Tem um risco ergonômico, né, que é natural também, e outros riscos que tem que ser levantado para ver qual a intensidade desse risco, qual o impacto que esse risco vai trazer para a saúde das pessoas que laboram nesse laboratório, né, que estão ali no dia a dia, no cotidiano, né, do laboratório. Respondi sua pergunta, Alenice? Ou tem alguma dúvida? Ou não era isso que você está... Não era essa a perspectiva da resposta? Tá ok. Mais alguém? A gente pode ir para a próxima? Professor Luciano, fiquei triste, né, porque a gente tinha agendado o curso lá no campus, lá, para os alunos também participar, né, mas a gente está aberto a outras situações, né, nesse novo contexto, né, a gente pode estar pensando em outras situações para estar levando um curso de preparação para os alunos. Qualquer coisa você pode estar entrando em contato, estou à disposição. Tudo ok? Então, pessoal, vamos para a próxima, né? Para a nossa próxima unidade,
que é a unidade 4, que a gente vai falar sobre princípios de combate a incêndio e de primeiros socorros. A nossa unidade 4, como eu falei anteriormente, né, vai ser sobre a prevenção e combate a incêndio e noções básicas de primeiro socorro. O conteúdo está chegando tranquilo aí, Thiago? Tudo ok? Tá sim, Valmir, tá ótimo. Então vamos lá. Prevenção e combate a incêndio. Para falarmos sobre combate a incêndio, sobre o princípio de combate a incêndio, a gente tem que conhecer, né, as classes de incêndio. São quatro classes de incêndio, né, as mais conhecidas, né, que são classe A, classe B, classe C e classe D. O fogo de classe A são fogos em materiais de fácil combustão, que queimam tanto na superfície como em profundidade, deixando resíduos, né, como, por exemplo, madeira, papel e etc. Os incêndios de classe B são os produtos que queimam somente na superfície, gasolina, óleo, graxa. Os fogos de classe C ocorrem em equipamentos elétricos energizados, exemplo, motores, quadros de distribuição, e de classe B, que ocorrem em materiais pirofóricos como magnésio, zircônio e titânio. Para cada classe dessa que eu acabei de pontuar, existe um agente extintor para combater essas classes de fogo, esse tipo de fogo. Os elementos que compõem o fogo. Para que haja o fogo, esse princípio de incêndio, é necessário unir os quatro elementos essenciais, né? Que é o combustível, né? O calor, o comburente e a reação em cadeia, que foi descoberto, né? Essa reação em cadeia foi descoberta recentemente, né? Porque antes nós tínhamos o triângulo do fogo, né? Hoje é o quadrilátero do fogo, que tem essa reação em cadeias, né? O combustível em contato com a fonte de calor e em presença de um comburente, que é o oxigênio contido no ar, né? Que é o que alimenta, começa a inflamar, gerando uma reação em cadeia. Por isso que é importante, né? Quando tiver acontecendo um incêndio, tem pessoas que automaticamente no impulso abrem a janela. Quando você faz isso, entra o ar, né? O oxigênio que alimenta o fogo. Então, nessa situação, a gente tem que fechar, se a janela estiver aberta, a gente tem que fechar a janela e tentar combater aquele princípio de incêndio. Mas sempre acompanhado de um colega ali, sempre tem que ter com muita perícia, com muito cuidado, né? Dando prioridade à vida. Sempre à vida. Os tipos de extintores, né? Dióxido de carbono, né? São mais conhecidos como gás carbônico ou CO2, usado preferencialmente nos incêndios de classe B e classe C, né? Esse extintor, ele tem uma especificidade diferente, né? Que é o difusor dele, que é o primeiro extintor aí que vocês estão visualizando, esse CO2. Essa parte na ponta da mangueira do extintor é conhecido como difusor. Então, temos que ter bastante cuidado na utilização desse equipamento para que não possamos segurar nesse equipamento vermelho aí. Ele tem uma proteção aqui em cima, né? Um punho, né? Que é onde a gente tem que segurar e acionar o extintor. Com maior cuidado, né? Porque essa parte, né, de plástico, ela congela, né? Conforme o uso desse extintor, essa parte congela a uma temperatura a 100 graus abaixo de zero. Então, se você tiver com a mão ali, você vai ter uma queimadura. Então, tem que tomar esse cuidado. O de pó químico seco, né, usado nos incêndios de classe B e classe C, né? As classes B e classe C são materiais líquidos, né? E classe C são materiais energizados. Água pressurizados, né? Que são
usados principalmente em incêndio classe A, né, que é em materiais papel, madeira, plástico, e em incêndio de classe C só deve ser utilizado sob forma de neblina. Nunca utilizei esse extintor em incêndio de classe C, né? Porque incêndio de classe C é com materiais energizados. Se o material está energizado e você utiliza a água ela é condutora de eletricidade. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E o de pó químico ABC, né? Que hoje é o que é o mais utilizado, principalmente nas novas construções, né? As novas edificações, ela já vem com esse extintor de pó químico ABC. Ele é um extintor multiuso, né, utilizado para combater as 3 classes de incêndio, né? É o mais eficaz nessa situação, né? Porque você não corre esse risco de estar escolhendo que classe de fogo, que tipo de incêndio você vai ter que utilizar. Então, esse ABC, esse é um extintor multiuso, que é o mesmo tipo de extintor que é utilizado em veículos, né? A localização de extintores. Os extintores, eles deverão ser instalados em locais de fácil acesso e visualização. Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados com placas indicativas contendo a classe extintora, exatamente para você não correr o risco de pegar um extintor de classe A, né, que é de água, para utilizar em um incêndio de classe C, que é equipamentos elétricos, né, energizados. E embaixo do extintor, no piso, deverá ser pintada uma área, no mínimo, de 1 metro quadrado, né, não podendo ser obstruída de forma nenhuma. Essa marcação desse extintor é exatamente para isso, para que nenhum tipo de obstrução, né, possa ter ali naquele ambiente onde tem aquele extintor. O extintor é um equipamento a ser utilizado na hora que você tiver de urgência, né? Imagine você, um momento de urgência, ele tem que tirar mesa, cadeira, armários de frente do extintor. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, nós temos que orientar, né, os nossos gestores, os nossos colegas, né, quanto a essa condição, né, que o extintor tem que estar, né, a área tem que ser liberada, não pode ter nada obstruindo o acesso a esses extintores. Sua parte superior não poderá estar a mais de 1,60 m acima do piso, né, e os extintores não poderá ser instalado em paredes de escadas e não poderão ser encobertos por pilhas de materiais, porque perde o sentido, né? O extintor, para ser utilizado em situação de emergência, chega lá, está todo encoberto de pilhas de materiais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E outra coisa, os extintores não poderão ser instalados em parede de escada, exatamente se acontecer uma situação de incêndio, na hora da fuga, esse extintor pode acontecer algum acidente com esses extintores que estão, né, na escada, atrapalhando, né, a evacuação dos colegas. Expensão de extintores. Atenção aí, colegas. Todos os extintores de incêndio, deverá ter uma ficha de controle de expensão, devendo ser inspecionado no mínimo 1 vez por mês, sendo observados seus aspectos externos, os lacres, mangueiras, manômetros e válvulas. Então, o quê? Todos os extintores de incêndio, a comissão deverá criar uma ficha, né, de controle e inspecionar esses extintores 1 vez por mês, né, no intuito de manter sempre esses equipamentos, né, que para utilizar numa situação de emergência, para manter eles sempre em condições de uso, né? Então, é importante essa inspeção. Cada extintor deverá ter em seu bojo uma etiqueta contendo a data de recarga, o teste de hidrostáticos e o número de identificação. Então, todo extintor, né? Todo extintor, ele tem esse bojo, né? Os novos não, os novos já vem, essas informações já vêm de fábrica, né? Mas quando ele é encaminhado para manutenção, ele sempre vem com esse bojo, com essas etiquetas, né? Contendo a data da recarga, o teste, né? O número de identificação,
o tipo, né, de agente extintor que tem ali dentro daquele extintor. Então, são várias informações que tem ali no bojo do extintor, né, para estar orientando os colegas, né, de forma mais adequada. Os métodos de extinção do fogo. A extinção do fogo baseia-se na retirada de um dos 4 elementos essenciais que provocam o fogo. Um exemplo, né, o CO2, ele age uma forma de abafar, né, o abafamento, ele abafa o fogo, ele abafa o oxigênio. Então, quando você utiliza o CO2, ele abafa, né, não deixando o fogo se alimentar através do oxigênio. E outros, né? A retirada de material, né, que é a forma mais simples de se extinguir o fogo, né, que baseia-se na retirada do material combustível, ainda não atingido, né? Se está pegando fogo na madeira, você tira uma parte ali, então só aquela parte da madeira vai queimar, né? Então, na área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Então, são alguns métodos de extinção, né? As recomendações para se evitar o fogo: armazenagem adequada de materiais combustíveis inflamáveis, né? Cuidado com instalações elétricas, manter ordem e limpeza, cuidado com fumantes, né? Que a gente tem que ter essa orientação com os fumantes, os locais que tem que fumar, né? Tem locais que não são apropriados. Resfriamento é o método mais utilizado. Consiste em diminuir a temperatura do material. É o que acontece quando a gente utiliza o extintor, né? O extintor de água, né? O classe A, né? Diminuindo, consequentemente, a liberação de gases ou vapores inflamáveis. A água é o extintor mais usado, por ter grande capacidade de absorver o calor e ser facilmente encontrado na natureza. Como eu já tinha falado anteriormente, né? O abafamento consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Então, falei anteriormente, né, que é a situação quando você usa o agente extintor, o CO2, ele tem essa característica de abafar, né, não permitindo a entrada do oxigênio, né, para alimentar essa combustão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre noções básicas de primeiros socorros. Pessoal, tem alguma pergunta, pessoal? Tiago, se tiver alguma pergunta, você pode me interromper aqui, viu, Tiago? Ok, Valmir, mas por enquanto tá tranquilo. Então vamos lá. Noções básicas de primeiros socorros. Primeiros socorros são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico. Então, a pessoa, para dar o primeiro socorro, ela não precisa ser uma pessoa brilhante, né? Brilhante no ato ali de prestar aquele pronto atendimento. Porque você dá o primeiro socorro, é você chegar numa situação onde requer, né, esses primeiros atendimentos, né? E o ato de você chamar uma viatura, né, do SAMU, o Corpo de Bombeiro, você já está prestando o primeiro socorro para aquela pessoa que está precisando, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado, né, quanto à nossa própria segurança, né? A gente tem que ter bastante calma, bastante coerência, observar o local, né, no qual você pretende dar esses primeiros atendimentos para que você não possa ser o próximo, né, acidentado, próxima vítima. Ações de socorrista, né? Isolar a área, evitando o acesso de curiosos, né? Demarcar essa área, né? Se for no trânsito, tem que demarcar, tem que interditar o trânsito de uma forma segura, né? Observar a vítima, verificando as alterações ou ausência de respiração, hemorragia, fraturas, coloração diferente da pele, presença de suor intenso, expressão de dor. Observar a alteração da temperatura, esfriamento das mãos ou dos pés, manter a calma, assumindo a liderança do atendimento, né? Ligar imediatamente para o serviço de urgência e emergência. Desmaio. Normalmente, o desmaio não passa de um acidente leve.
só se agravando quando é causado por grandes hemorragias. Socorrer uma pessoa nesse estado, né, de desmaio, coloque-a sentada, com a cabeça entre as pernas. Se o desmaio já ocorreu, deitar a vítima no chão, verificar a respiração e palidez, né, afrouxar as roupas, erguer os membros inferiores da vítima, né, porque às vezes a maior parte do desmaio, né, é a falta de oxigênio no cérebro, né, a vítima perde a oxigenação cerebral e ela acaba se desmaiando. Se a vítima não se recuperar de 2 a 3 minutos, procurar atendimento especializado. Mas se a vítima acordar, é sempre bom orientar a vítima a procurar um médico, né, orientar ela a procurar um atendimento médico, né, para ver o que está acontecendo. Crise convulsiva. Como socorrer? Deite a vítima no chão e afaste todos os objetos ao redor que possa machucá-la, né? Retire objetos como próteses, óculos, colares, etc. Nunca tentar segurar a vítima quando ela estiver debatendo, né? São movimentos involuntários, né? E isso vai atrapalhar, você pode até causar uma fratura, né, de um membro de uma vítima no processo convulsivo, né? Convulsivo. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Então, os procedimentos para socorrer é esse, né? Coloca um pano ou lenço dobrado entre os dentes e desaperte a roupa da vítima. Não dê líquido à pessoa que esteja inconsciente. Cessada a convulsão, deixe a vítima descansar calmamente, pois poderá dormir por minutos ou horas. Nunca deixe de prestar socorro à vítima. Então, o que acontece? Então, sempre que você socorrer uma vítima com esse quadro de convulsão, terminou esse período, sempre encaminhar a vítima, pedir a vítima para procurar um médico, ligar para a família. Então, essa pessoa ela precisa desse atendimento médico, sabe, dessa avaliação. Então, sempre que acontecer com o colega de trabalho, né, se você presenciar, sempre orientar a vítima a procurar um médico, né, para diagnóstico, né. Envenenamento, intoxicação. Vítima consciente, o que fazer? Procure ajuda médica imediatamente. Não dê nada para beber e não provoque vômito. Se for sobre a superfície da pele, elimine o material e lave a pele com água corrente. Guarde a embalagem do produto tóxico, né, que é importante na hora do atendimento médico, né? Vítima inconsciente, o que fazer? Se a vítima respira, coloque-a na posição de recuperação, não dê nada para a vítima beber e não induza o vômito. Emergência relacionada ao calor. Insolação, pele quente avermelhada e seca, respiração acelerada, fraqueza, enjoo, tontura e até perda de consciência, desidratação, suor abundante, fraqueza, dor de cabeça e tontura, náusea, vômito, câimbras nos braços, pernas e abdômen. Nessa situação, o que fazer? Como devemos, né? Quais são os procedimentos que temos que ter com essa vítima, né? Tirar a vítima da fonte, né, de calor, leve-a para um ambiente fresco, esfrie a vítima com água fria e verifique a respiração da vítima e o estado de choque. Infarto, sintoma, dor no peito, dor no braço, formigamento no ombro, pescoço, fraqueza, suor, náusea e respiração curta. O que fazer nessa situação? Tranquilize a vítima e coloque em repouso imediato. Procure socorro médico e prepare-se para a reanimação cardiopulmonar se necessário, que é a RCP. Derrame cerebral. Sintomas: debilidade, paralisia na face, paralisia na face, braço, perna ou em um lado do corpo, dificuldade para ver, andar e falar, dor de cabeça intensa, perda de consciência. Nessa situação, né, verificar as vias aéreas e respiração, mantenha a vítima em repouso com ombros e cabeças mais elevados que o corpo, não dê nada para comer ou beber e procure atendimento médico urgente. Choque elétrico, o que fazer? Primeiramente, corte a corrente elétrica imediatamente, né, para que cesse essa corrente elétrica, né? Se a vítima estiver conectada à corrente, use pano bem grosso, borracha, madeira ou material não condutor, né?
Se o choque elétrico for muito forte, pode haver risco de parada cardiorrespiratória. Caso a vítima esteja com ausência de pulso, de batimento cardíaco, inicie imediatamente as massagens cardíacas. Picadas, né, de cobras, o que fazer? Mantenha a parte atingida em posição elevada. Retire anéis e pulseiras, limpe o local com água e sabão, leve imediatamente o acidentado para o pronto-socorro. O que não fazer? Não amarre a perna com o braço do acidentado, não corte ou chupe o local da picada, igual o índio, né? Não dê álcool para a vítima beber. Aranhas e escorpião. Coloque compressas quentes para aliviar a dor, leve imediatamente a vítima para o pronto-socorro. Abelha e inseto, o que fazer? Remova o ferrão, cubra com uma compressa fria, monitore a vítima, pois algumas pessoas possuem alergia. Então, a pessoa, quando é picada por abelhas, então tem que ter esse cuidado, né? Tem que encaminhar imediatamente essa pessoa para o hospital, né? Exatamente por causa desse processo alérgico, né? Alergia e sintomas: dificuldade para respirar e aperto no peito e garganta, erupção escutânea severa e urticária, inchaço do pescoço, face e língua, tontura, náusea e vômito. O que fazer? Procure o médico imediatamente, mantenha a parte afetada abaixo do coração, se possível, e monitore os sinais vitais da vítima. Queimaduras: o contato com chamas, substâncias superaquecidas, a exposição prolongada à luz solar e mesmo a temperatura muito elevada do ambiente provoca reações no organismo, que pode se limitar à pele ou afetar funções vitais. As queimaduras podem ser de 1º grau, 2º grau e 3º grau, cada uma delas com suas próprias características. Queimadura de 1º grau. Causa pele avermelhada com edemas e dor intensa. Como socorrer uma vítima com queimadura de 1º grau? Resfriar o local com água corrente. Queimadura de 2º grau são causas bolhas, né, sobre a pele avermelhada, mancha ou de coloração variável, edema, exudação e dor. Nessa situação, é importante orientar, né, a vítima para não estourar essas bolhas, né? Porque a bolha é um processo natural que o corpo, né, da gente tem para proteger essa área, né? Para manter e evitar a infecção. Como socorrer? Resfriar o local com água corrente, nunca romper as bolhas, né? Nunca utilizar produtos caseiros como pó de café, pasta de dente, etc. Queimadura de 3º grau. Neste tipo de queimadura, a pele fica esbranquiçada e carbonizada, quase sempre com pouca ou nenhuma dor, né? Aqui inclui-se todas as queimaduras elétricas. Como socorrer? Não usar água, assistência médica é essencial e levar imediatamente ao médico. Tipo de ferimentos: como socorrer? Contusões e hematomas, repouso da parte contundida, aplicar gelo, né, até melhorar a dor e o inchaço, até o inchaço se estabilize, e elevar a parte atingida. Perfuro cortantes e escoriações: lavar as mãos, né, lavar o ferimento com água e sabão, secar o local com gases ou pano limpo. Se houver sangramento, comprimir o local, fazer curativo, manter o curativo limpo e seco e proteger o ferimento para evitar a contaminação. Hemorragia é a parte do sangue, é a perda de sangue que acontece quando há rompimento de veias ou artérias, provocada por cortes, tumores, úlceras e etc. São 2 tipos de hemorragias: externas, né, que são visíveis, que devem ser estancadas imediatamente, e as internas, não visíveis, mas que podem levar a vítima à morte. Como socorrer? Manter a vítima deitada com a cabeça para o lado, afrouxar suas roupas, manter a vítima agasalhada e procurar assistência médica imediatamente. Fraturas é um tipo de lesão onde ocorre a quebra dos ossos. Ela pode ser exposta quando há rompimento da pele, interna quando não há rompimento da pele. Em ambos os casos acontece dor intensa, inchaço, deformação do local afetado e incapacidade de movimento. Então, nessa situação, a gente tem que ter bastante cuidado, né, no movimento, para não piorar a situação da vítima
na imobilização, só desculpa, viu? Fratura, como socorrer? Imobilização, movimentar o menos possível, colocar gelo no local, improvisar talas, proteger o ferimento com gás ou pano limpo, para casos de fraturas expostas ou internas. Transporte de acidente. O transporte adequado de feridos é de suma importância. Muitas vezes a vítima pode ter seu quadro agravado por causa de um transporte incorreto e sem os cuidados necessários. Por isso é fundamental saber como transportar um acidente. Aí tem algumas imagens, né, de como fazer esse transporte, né, desses acidentados. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado quando a gente for lidar com essa vítima, para não estar agravando a situação, né, o quadro dessa vítima. Parada cardiorrespiratória. Parada cardíaca, né? É preciso estar atento quando ocorrer uma parada cardíaca. Esta pode estar ligada a uma parada respiratória se ambos acontecerem simultaneamente. Parada respiratória é a parada da respiração por afogamento, sufocação, aspiração excessiva de gases venosos, soterramento e choque elétrico. Então, a gente tem uma imagem aí, né, de uma vítima, né, caída, onde o socorrista está verificando o pulso, né, se a vítima tem pulso, e a segunda imagem, ele está verificando, né, que é vendo, ouvindo e sentindo a respiração da vítima, né. Manobra de Heimlich. Essa manobra é quando a vítima, ela engasga, né, você tá lá no seu trabalho, na hora do lanche, os colegas seus estão lá se alimentando, e de uma hora para outra ela engasga com algum alimento ou com qualquer outra situação, né, que provoque esse engasgo. Essa manobra de Heimlich, ela é muito eficiente, né, para quem sabe utilizá-la, não é difícil de aprender, né. Primeiramente é posicionar-se atrás da vítima, colocar o cotovelo direito na crista ilíaca da vítima e fechar a mão direita. Segundo passo, com a mão esquerda, encontrar a ponta do osso externo da vítima e colocar a raiz do polegar da mão direita abaixo desse ponto. Terceiro, envolver a mão direita com a mão esquerda, pressionar o abdômen da vítima, puxando para si e para cima, 5 vezes, né? Fazendo um movimento de L. Essa compressão deve ser suficiente para elevar o calcanhar da vítima do chão. Aí tem algumas imagens, né, da manobra de Heimlich, a vítima consciente e a vítima inconsciente, né? A manobra de Heimlich em grávidas e obesas, realizar assim compressão no terço inferior do externo, acima do apêndice tifoide. Então, o mesmo movimento, né, em forma de L, né, para dentro e para cima, para que a vítima expulse o objeto que está impedindo as vias respiratórias dessa vítima. RCP, reanimação cardiopulmonar, consiste na combinação de respiração, né, boca a boca, com compressões externas sobre o peito. Essa respiração boca a boca não existe mais, sabe? Nos protocolos, né, utilizados, perceberam que só a massagem cardíaca, ela já era suficiente, né, para reanimar uma vítima com uma parada cardiorrespiratória. Então, essa prática, né, essa prática do boca a boca, ela foi eliminada dos protocolos. Então, e até porque também, né, questão de doença contagiosa, né, então teve esse cuidado, então, uma situação que saiu dos protocolos, né, essa situação do boca a boca. Então, nós finalizamos por aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida,
Sobre a questão do nosso fórum, a gente teve uma dificuldade hoje lá, né, sobre atualizar o fórum, né, para os colegas, mas a gente conseguimos realizar isso. Agora estou aqui para tirar dúvida, alguma pergunta dos colegas, agradecer a participação de todos, né, também a minha primeira experiência com aulas online, assim, tem alguma parte do curso que seria interessante ser na prática, ser o contato, né, igual eu falei anteriormente, a gente teve a experiência de fazer o curso, levar esse curso para três campos, né? Dois campos e na reitoria. O Thiago participou, né? O Thiago é um membro da CISP aqui da reitoria. Estou à disposição. Os membros da CISP, né? Nós sempre estamos à disposição. A diretoria de gestão de pessoas, né? Sempre está à disposição. Se precisar de alguma ajuda técnica, pode entrar em contato, que nós estamos lá, né, o Núcleo de Segurança do Trabalho, que é uma unidade da DGP, para estar orientando os colegas no que for necessário. Alguma dúvida? Então, finalizando, queria agradecer, né, desejar uma boa noite para vocês, e fiquem em casa, viu, gente? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Só para agradecer também, né, a todos vocês aí, dizer que estou muito feliz com o curso. E qualquer dúvida, pode estar perguntando no grupo de WhatsApp, pedir para a Cris, perguntar para nós, ou eu, Valmir, ou Gilson, que é o que compõe a equipe, né? Então, qualquer dúvida, estamos aí. Se alguém tiver alguma atividade que não fez, ou que deixou de fazer, nós temos a recuperação também, ou poderemos, de acordo com a justificativa, verificar a possibilidade de estar fazendo, né? Então é isso aí, queria agradecer. Qualquer dúvida, estamos à disposição. O contato mais fácil é o próprio WhatsApp, né? Se não conseguir, pode estar ligando também. Beleza, pessoal? Um abraço e boa noite a todos.